Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai saber um pouquinho da onde que estão vindo as coisas e para onde nós estamos indo. Eu quero falar um pouquinho dos Anunnaki, foram eles que deixaram tudo para a gente, inclusive a astrologia, a astronomia, que eram uma só coisa. Elas foram separadas por bula papal, assim como a alquimia e a química e assim por diante, né? Então, para a gente saber para onde estamos indo, qual será a nova etapa da humanidade, é interessante a gente saber de onde que a gente veio, né? Então, veja, os sumérios, eles aprenderam com aqueles de quem veio a Terra e chamavam a mandala de 360 graus como Dub, circunferência do mundo. E eles aqui na Terra, eles estavam precisando de mão de obra. Eles ficaram aqui por muito tempo minando ouro e uma série de coisas, até que houve lá uma rebelião. E Enki, que era um geneticista, um grande cientista, ele fez uma proposta. Aqui tinha um ser perambulando, que era o Neandertal, e ele propôs que ele poderia fazer, sim, uma criatura inteligente e que pudesse servir aos Anunnaki. Anunnaki significa aqueles que vieram do céu para a terra. Então, Enki e a sua esposa irmã, Ninhursag, e o seu filho Nijinsida, os três, em várias tentativas e erros, fizeram o Sapiens Sapiens. Olha aqui ela, né, a Ninhursag. Esse aqui é um símbolo do eixo nodal, que no mapa astrológico fala do nosso destino, do destino desta vida. E Ninti, minha deusa esposa, será escolhida para esse trabalho. Ela determinará o destino do novo ser. Pois então, e esses deuses tinham muito uma questão de sorte e destino. Eles sabiam que o destino era inexorável, até mesmo para esses deuses, mas eles podiam usar e abusar da sorte. E os sacerdotes astrônomos, astrólogos, é que traduziam o que eles liam do céu, o que eles aprendiam com os deuses para a hierarquia leiga, né? E tudo isso aqui, olha a região da Suméria, entre os rios Tigre e Eufrates, lá na Mesopotâmia, né? Que é o atual Iraque. Aqui na Babilônia, vejam aqui o portal de Shitar. Babilônia quer dizer portal dos deuses. Aqui está o zigurate de Marduk. Nesse zigurate só podiam ir os sacerdotes, as pessoas autorizadas e os deuses. Daqui que eles partiam, iam e vinham com os seus pássaros divinos, né? As suas naves. E a Caldeia era o nome usado pelos gregos para denominar a Babilônia. Caldeu quer dizer contemplador de estrelas, aquele que lê o céu, né? Os astrônomos astrólogos. E aqui está Ur dos caldeus. Nesses tempos, as terras eram divididas segundo os clãs e seus deuses. E o tempo para reinar era segundo a era zodiacal que a cada um correspondia, né? Aqui é Ur de Nannar-Sin. Nannar-Sin era o deus da lua. Ele era o pai dos gêmeos Inanna e Shitar, que corresponde a Vênus, e o Tushamashi, que corresponde ao Sol. E o símbolo dele é o crescente lunar, que depois foi adotado pelo islamismo. E esses deuses deixaram a matemática e tudo que sabemos, inclusive a contagem do tempo. E o 12 era um número especial para eles, como nós vamos ver. Havia uma árvore da vida que produzia 12 frutos. Olha aqui a árvore da vida, aqui Enki e Ninmah. Olha a serpente,
que é um símbolo do nosso DNA. E aqui também, olha, a árvore da vida, né? Esse aqui é um sacerdote de Enki. Olha aqui a navezinha deles, a lua crescente. Enfim, é uma riqueza de símbolos. Então, o que eles fizeram? Eles usaram um 10 mundano com um 6 sagrado para ter a base 60, que veio a ser o nosso sistema sexagesimal. E aí, o 12 era um número básico. Ele era aplicado a qualquer assunto celestial que afetasse a ligação céu-terra, que eles chamavam de Dur-Anki. E esse número se destacou em inúmeros eventos da nossa história. E, sobretudo, o nosso tempo 12:60. São 12 horas do dia e da noite, cada minuto tem 60 segundos e por aí vai, né? Então, são 12 meses do ano, 12 signos zodiacais, 12 deuses do panteão grego, 12 tribos de Israel, 12 príncipes da Arábia, 12 apóstolos de Cristo, 12 deuses astrais da Mesopotâmia. Então, o panteão sumério, ele tinha categorias numérica. Eram 6 deidades masculinas e 6 femininas. E dentro desse 12, né, existia um festival todo ano que eles chamavam de Aktu, Construir Vida na Terra, onde por 12 dias eles recitavam o Enumelixe. Enumelixe é quando nas alturas, conta a epopeia da criação, como é que a Terra foi criada e a nossa origem. Então, José também compara a si e seus irmãos a 12 corpos celestes, e Jacó, antes de morrer, chama os filhos e os abençoa, comparando-os às 12 constelações do zodíaco. Pois então, o Enumelixe conta que nessa batalha celestial, Nibiru, as 2 luas de Nibiru, 2 satélites de Nibiru, se chocam com Tiamat. E daí arrancam uma parte dela, nesse impacto, que vem a ser a nossa Terra. E o que sobrou de Tiamat virou o cinturão de asteroides, que ficam aí girando e girando no mesmo lugar entre Marte e Júpiter. Vejam aqui a distância enorme entre Marte e Júpiter. Tem um vazio muito grande onde se encontram esse cinturão, né? E aqui é uma imagem da NASA com a água toda retirada. Olha como a Terra parece um cascalho, ela é deformada, ela não é uma esfera perfeita, né? Então, esses deuses, eles diziam que o número dos seus corpos celestes é 12. 12 as estações de seus corpos celestes. Os meses completos da Lua são 12. Ao todo, 12 membros aos quais pertence a Lua e o Sol, onde os planetas orbitam. Isso está escrito nas tabuinhas, né? Olha aqui nosso sistema solar composto de 12. Bem, aqui também tem um gráfico, né, que mostra muito bem. Veja, aqui está a Terra, né? E aqui está o cinturão de asteroides onde existia Tiamat. Os sumérios chamavam de bracelete partido, né? Então, Mumu Ushu é 12. Mumu, né, que é o sistema solar, é uma faixa de 12. E cada deus tinha uma correspondência astrológica com os signos que representavam as eras e também com os planetas. Aqui está o Tuxamash, o deus do sol. Olha como ele era grandioso, né? Aqui está o símbolo dele, o sol. Então, o Tu, o brilhante, tinha a ver com o sol, Nanarsim, o iluminado, a lua, Ishikuradad, aquele das montanhas, com Mercúrio, Inanishtar, amada Dean, com Vênus, Nergal-e-Ra, grande observador, tinha a ver com Marte, Marduk-Ra, filho do lugar puro, com Júpiter, e Ninurta, o senhor que completa a fundação, com Saturno. Então, esses deuses, eles mudavam
de governo conforme a era que chegava. A Era do Touro tinha a ver com Enlil e o seu clã. E foi nessa época que eles fundaram Nippur, que é a Morada da Passagem. Era o centro científico e religioso da Suméria, o lugar do Uranqui, né? A ligação céu-terra. E ali começou a civilização suméria e a contagem do tempo, que é muito importante para a nossa história, né? Foi em 3761 a.C., com o calendário judaico. Olha aqui, né, uma tabuinha, o que está nessa tabuinha está desenhado aqui. Aqui os planetas. Bem, Enlil, do clã do Touro, estava incomodado. Por quê? Marduk fez uma assembleia com todos os deuses e falou: olha, está chegando a hora de eu assumir a Babilônia. Está chegando a minha era de governar. E os deuses, não, precisamos esperar mais sinais no céu, espera mais um pouco. E o Marduk falou: não, eu vou começar a minha campanha. E Nabu, o filho dele, que começou a ir fazer isso, e nos territórios enlilitas. E o Enlil ficou muito perturbado com essa situação. E Enlil teve um sonho-visão. Para eles era muito importante também os sonhos, né? Que é a linguagem que o nosso eu superior tem para falar conosco. E nesse sonho, Gaozu aparece e mostra para Enlil uma tabuinha que por 3 vezes deixa de marcar o touro para marcar o carneiro. E Enlil ficou muito perturbado com esse sono e pediu que Tir-U, que era um sacerdote, era um pronunciador de oráculos, viesse interpretar o sonho. Pois então, e Tir-U falou para ele, né, que realmente estava na época dele se desapegar, que em breve o destino era o reinado de Marduk. Tir-U, ele era nascido em Nippur. Depois que ele seguiu para Ur dos caldeus, né? Ele servia a casa de Nanarsim, o deus da lua. E quem era Tir-U? Ele era o Terá, o pai de Abraão. Abraão teve uma grande importância na história. Dele é que saíram as 3 religiões primordiais: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, o pai dele era o que fala a sorte. Ele era descendente de Ibre, a 6ª geração de uma família sacerdotal real. Eles eram pessoas top, né? Muito bem. Aí veio a ascensão da Babilônia, Marduk assumiu depois de muita confusão, teve uma guerra nuclear, a Suméria foi destruída, mas a Babilônia não. Isso foi um grande sinal de que o destino ele é cumprido. O destino era de Marduk. Por mais que eles tentaram impedir, as coisas foram em direção ao cumprimento do destino e não das sortes. Aí veio a Idade de Peixes, a Era de Peixes é essa que nós estamos já em transição, já terminando praticamente, né? Que tem a ver com o clã do Enki. Olha que os sacerdotes de Enki vestidos de peixe e as vestes do Papa, dos cardeais, tem muito a ver com isso. Olha que a cruz no trono de Enki, a cruz é um símbolo também de Nibiru, que chama o planeta do cruzamento, da travessia. Tá? Pois então, e aí o que acontece? Aqui a Ninmah, Ninhursag, com a sua criatura, com a Dapa, né, que eles criaram lá no Bit Shinti, casa onde o vento da vida é assoprado. Pois então, só que chegou um momento que esse projeto Sapiens Sapiens ele foi finalizado. E de lá para cá, até a gente chegar nessa pegada transhumanista, muita água rolou. E as coisas não acontecem da noite para o dia. Existe um movimento, existe toda uma engenharia social atrás disso, né?
E como foi? Bem, está escrito que no dia do Senhor, perto de 500, 600 antes de Cristo, os Anunnaki deixaram a Terra. Estava todo mundo esperando que eles descessem, mas na verdade eles foram embora, né? E foi nessa época que Nabunaide foi proclamado o último rei da Babilônia. Mas tem uma história aí, né? Por quê? Quando esses deuses foram embora, eles deixaram tudo em ruínas. Esse aqui é o Nabunaide, o último rei da Babilônia. Olha ele aqui com o cetro e olhando os símbolos, né, dos planetas correspondentes aos deuses. A lua de Nanarsim, o sol de Utushamashi e Vênus de Inanna Ishtar. Pois então, Ada Gupi era uma alta sacerdotisa de Nanarsim, o deus da lua. E quando eles se foram, ela ficou lá vagando pelas ruínas de onde vivia o Nanarsim. E meses ela ficou ali esperando e suplicando pela volta dele. Até que um dia ela achou um manto do próprio Nanarsim no chão. E ela achou que aquilo era um aviso. E ela, com muita cerimônia e respeito, ela só ousou pegar na bainha desse manto. E orava, e orava, e orava. E ela disse que se Nanarsim retornasse à cidade, todo o povo de cabeça negra veneraria a divindade dele. E ela teve um sonho. E nesse sonho, Nanarsim, ele aceitou essa proposta da Ada Gupi. E aí o filho dela, o Nabunaide, foi eleito o rei da Babilônia. E o interessante é que esses deuses tinham ido embora, mas o próprio Nanarsim veio para a posse do Nabunaide. E se conta que várias vezes ele veio e voltou à Terra. Então, acho que eles estavam ali em Marte, alguma coisa eles estavam fazendo, mas o projeto aqui tinha terminado. Só que essa aqui é uma pista de que os clãs deles deram continuidade e que podem agora ser parte do governo oculto do planeta. E foi daí que nasceu o islamismo, os primórdios do islamismo, né? Porque aí o povo cabeça preta, que eram os sumérios, os humanos, passaram a cultuar, a dar continuidade ao culto da lua de Nanarsim. E aí nós estamos já nessa fase de peixes indo embora para ir para a era do aquário, saindo do crer para o saber. E o que nos se apresenta agora? Uma nova etapa da humanidade, que, como eu falei, não chega da noite para o dia. Então, nós vamos ver aqui como é que funciona essa matrix, né? Pois então, existe um termo que se chama Zeitgeist, que significa o espírito do tempo. Cada tempo tem o seu espírito, a sua pegada e a sua força. E esses movimentos acontecem muito bem pensados, é uma engenharia social. Não dá para mudar coletivamente da noite para o dia tudo. Então, a primeira revolução industrial foi uma mudança assim radical para a humanidade. E todas as mudanças e movimentos vêm com um tema pertinente, genuíno e forte. Só que depois as coisas descambam para a distorção da finalidade de cada movimento. Por exemplo, a Revolução Industrial e logo mais à frente teve o feminismo, porque as mulheres tinham que trabalhar e as mulheres tinham que ser independentes, que é uma coisa legítima. Só que isso desconfigurou todo um papel familiar e toda uma posição da mulher. Né? Então, tem as perdas e ganhos em todas as situações. Para mudar a humanidade, a grande pegada é a alimentação, porque a gente pensa aquilo que a gente come. E na medida que você enfraquece
a alimentação do ser humano desvitaliza, é claro que ele será um ser pensante mais fraco, digamos, né? Então, alimentos híbridos, né, e adubos, agrotóxico que virou defensor agrícola, e alimentos desvitalizados que não são integrais, com aditivos e um monte de coisas, até chegarem no alimento transgênico, mudando a natureza das plantas, né, daqueles seres. Só o milho tem mais de 30 variedades, imagine, né? Daí vem o movimento social. Posso citar aqui a contracultura, que foi o movimento hippie. Maravilhoso, paz e amor contra a guerra no Vietnã, música, pessoas lindas e maravilhosas. Mas introduziram também a experiência com as drogas, né? E um movimento que a liberdade descambou para a libertinagem. Depois, mais para frente, depois da conquista da liberdade do sexo, veio a AIDS nos anos 80, o que foi uma grande repressão e fechou, né? Imagina, uma doença que mata através do sexo, um vírus, né? Depois veio a comunicação em rede, a internet, já para nos introduzir nessa tecnologia. E sistemas artificiais de inteligência, aí veio a ideologia de gênero, até que nós vamos caminhando a passos largos para uma ditadura tecnológica, um controle excepcional de nossas vidas em torno de nossa segurança, né? Sendo vendido para que a gente seja mais seguro. Até que o transhumanismo está sendo implantado e estão seduzindo as pessoas com isso, né? E para essa mudança toda, também se aplica muita coisa na área da saúde pública, né? Vacinas, remédios, planos de saúde, que é um plano para quando você estiver doente, não é um plano preventivo para você cuidar da sua saúde, né? E também na arte, na cultura, na moda, tudo isso para influenciar o inconsciente coletivo a adotar o movimento que o governo oculto nos implanta. Então veja, da era hippie romântica paz-amor, estamos indo para a era do transhumanismo, onde a gente está sendo muito íntimo da tecnologia e das máquinas, inclusive no nosso próprio corpo. Tem aqui a pegada da mente colmeia, que é a interface do cérebro com a nuvem. Que diabos é essa nuvem? Como é que a humanidade vai pegar o seu corpo mental, pessoal e coletivo e aplicá-lo, plugá-lo numa inteligência artificial, não é? Então, esse mind upload, que é essa transferência do cérebro humano para o computador, ainda está longe de chegar, mas está indo a passos largos. Todo dia lá no Vale do Silício existem avanços e experiências a passos largos, né, para isso acontecer. Ora, se a gente for ver o primeiro princípio hermético do Caibalion, é o princípio do mentalismo, que se diz: o todo é mente, o universo é mental. E de acordo com este princípio, o universo é uma criação mental do todo. Ora, o sistema artificial de inteligência, ele se alimenta de informação e cada vez mais. O todo não precisa disso, porque o todo é que criou. O todo sabe tudo. O todo é maior do que todas as partes. Então, o todo não precisa colher dados daquilo que ele é. Só algo artificial precisa dessa interação. E nós estamos nos entregando para isso, sem o menor questionamento. E aqui, um dos exemplos dessa interação dos deuses, os planetas, a astrologia e também o governo oculto, existe um culto a Saturno.
Olha que interessante, no polo de Saturno, um hexágono. Estão vendo? Olha que impressionante. Incrível, né? Isso é verdadeiro. E o hexágono, ele vai se transformar num cubo. Vejam aqui, olha. Tá vendo? Aqui é no planeta, aqui é o desenho e aqui é o cubo. Olha aqui o cubo que é adorado em várias religiões. No judaísmo, olha aqui a Kaaba. Olha só a força desse movimento de milhares de pessoas em torno da Kaaba, do cubo. Isso também no cristianismo. Esse chapéu, ele se chama literalmente o chapéu de Saturno. A aba representando os anéis, não é? Olha aqui também, num vitral da igreja. Aqui estão imagens dos anéis de Saturno. Olha aqui que enorme uma estrutura aqui fotografada, né? Esses anéis, eles mudam. Tem hora que eles estão largos, estreitos. Eles têm uma mudança quase que constante, sabe? Então, o que se diz é que existe um alcance de interferência dirigida aqui para a Terra, mudando aqui as frequências e as sintonias, não é? Aqui está o anel de Saturno. Na astrologia ele representa Cronos, que tem a ver com os limites, com o tempo, com os obstáculos. Então, Saturno é o planeta da responsabilidade, que quer dizer responder com habilidade, né? Mas também é o planeta das limitações, das grandes provas. Pois então, de uns tempos para cá, a teoria do universo holográfico tem ganhado muita força, porque os cientistas, a cada descoberta, a cada avanço, eles vão compreendendo que tem alguma coisa esquisita na situação. Sobretudo porque cada vez que eles chegam no núcleo do átomo e no núcleo do núcleo do núcleo, existe ali o quê? Luz, fóton, energia. Como é que a matéria pode ser isso? Então existe aqui uma teoria de que nosso verdadeiro ser está em estado de animação suspensa e que, através desse universo holográfico, um fractal desse nosso ser vem para cá ter essa experiência humana. E que é aí que entra essa questão, né, da nossa evolução. E o interessante é que no mapa astrológico a gente percebe o padrão dessa programação. Veja, a mandala astrológica tem 12 casas, que são 12 setores, onde vai mostrar os campos de atuação do ser humano. A casa 1 é com a identidade dele, a casa 2 é com o ter e manter, a casa 3 é conhecimento e parentes, e assim por diante. Assim como os planetas. O Sol é para a gente lidar com o arquétipo masculino. E a Lua é para a gente lidar com o arquétipo feminino, do cuidado, da família. Vênus tem a ver com a programação do amor e da energia monetária. E Marte tem a ver com a programação do sexo. Então, tudo isso é o cumprimento de um destino, de um padrão. Você tem livre-arbítrio? Sim, como aqueles deuses também diziam. Você pode jogar com a sorte. Você pode até não querer cumprir aquilo que lhe está destinado. Só que é um livre-arbítrio até a página 3, porque tem um cumprimento de uma programação. E no mapa natal a gente pode compreender bem isso. Pois então, isso que eu queria trazer para vocês como reflexão. Por quê? Para onde nós estamos indo com como destino da humanidade? Né?
Você está você tem conhecimento do seu destino e dado ao cumprimento do que está destinado, você sabe como lidar com a sorte para que as coisas sejam melhores? Então, essa questão de sorte e destino é muito importante. Se você souber o seu destino, você sabe lidar melhor com a sorte. Você não vai bater de frente, você vai contornar, enfim, você vai ter mecanismos para melhor cumprir o que lhe está destinado. Ok, meus amados? Era isso que eu queria trazer. É mais um ponto de reflexão. Não tomem isso como a verdade. Pesquisem, pesquisem, pesquisem. O autoconhecimento vem de estudos e de muita pesquisa, sabe? E então é isso que eu proponho. Se vocês gostarem do conteúdo, eu peço que deem um like e eu voltarei em breve. Um grande abraço.